Um segredo na minha história com milhas. Meu nome é Marcelo Rubles, sou educador financeiro especialista em milhas aéreas. Eu estou aqui para quebrar o código secreto do universo das milhas. Porque milhas aéreas foram feitas para gerar lucro e não para viajar. Hoje vou te contar um segredo da minha história com milhas. E não significa que você tenha a agir igual a mim, mas talvez pode te ajudar a entender como que eu comecei na área de milhas e os motivos que me fizeram crescer. Quando eu comecei a aprender sobre milhas aéreas, eu fui fazer uma formação e o meu objetivo inicial era aprender a viajar, a gerar milhas para que depois eu pegasse essas milhas e fosse viajar. Inclusive, um amigo meu que me falou desse curso, né? Ele falou assim: Marcelo, só com as técnicas que eu aprendi, eu consegui levar para a Bahia toda a minha família, dava uns 5 pessoas e não gastei nada. Naquele momento eu falei: meu Deus, eu quero isso para mim. Eu tava doido para viajar, né? E aí, quando eu conversava com a minha esposa, eu falava: olha, meu amigo falou que viajou muito. E aí, beleza, comecei. Quando eu comecei, parece que eu vi um mundo que não existia. Um universo de possibilidades de gerar milhas que eu não tinha sequer noção. Eu até já tinha ouvido falar alguma coisa, mas tudo muito superficial. E na época eu era servidor público, trabalhava no TRE. E o que acontecia? Funcionário público, você tem um salário no dia certinho, né? Então naquele dia o seu pagamento cai na conta, você não ganha nada mais que isso. E é engraçado que quando caía dinheiro a mais eu ficava super feliz, né? Mas era só aquilo. E de repente eu começo a estudar sobre milhas aéreas. Aí eu percebi que eu tinha como pegar as milhas que eu tinha, vender e cair um dinheiro na minha conta fora do dia do meu salário. Eu falei: gente, que coisa boa que é essa? E de maneira muito simples, né? Gerava milhas, vendia, o dinheiro caía na conta. Então tudo bem, já comecei a gostar dessa área de milhas aéreas. Aí eu comecei a descobrir algumas formas que eu poderia maximizar o acúmulo de milhas. Tinha várias formas e na época do KM de vantagens, na época era múltiplos, era muito bom. Você não imagina a loucura que eu fazia. Eu procurava na cidade toda postos Ipiranga. Eu podia morar aqui, eu moro perto de um shopping, chama Jardim Aclimação, em Cuiabá. Mas se fosse lá do outro lado da cidade, eu ia, porque era posto Ipiranga. E eu tinha várias estratégias que eu conseguia, em um abastecimento, aumentar o meu número de pontos. Eu conseguia, num abastecimento, ganhar 500 pontos. Então você imagina, eu abasteci o carro, pedia para minha sogra, minha cunhada, pedia para todo mundo abastecer. Aí eu pegava aqueles pontos, mandava lá para múltiplos na época, aumentava muito esses pontos, pegava esses pontos e vendia. Foi uma coisa que foi me deixando assim, vislumbrado com aquilo. E aí, eu era exagerado. Eu não fazia pequenas compras. E é interessante que eu vejo hoje muitas pessoas assim preocupadas com cartão de crédito, né? Ah, eu tenho que pegar o melhor cartão de crédito. O meu cartão é muito ruim. E às vezes até desanima por causa disso. E eu, tentei melhorar o meu cartão, peguei o que eu tinha e eu fui atrás das melhores estratégias. Então, na época, Ipiranga era muito bom. Aí tinha a Livelo, que era o programa que tinha acabado de nascer, o programa deles. Eles tinham muitas promoções. Aí o que eu fiz? Fiz um cadastro na Livelo, mas eu não fiz do mais baratinho. Eu fiz o que me dava maior quantidade de milhas. Na época, acho que era 20 mil. Aí tinham muitas promoções de compra de pontos, de transferências, e tinha a Avianca também na época. Então eu comprava assim, ó, aquele monte de ponto. E monte é monte mesmo. Eu tinha várias contas, então eu fiz para mim, para meu pai, para minha mãe, para minha irmã. Fui fazendo as contas lá. Aí quando tinha uma promoção, eu comprava tipo 500 mil milhas. Pegava essas 500 mil milhas e mandava para a Avianca. Um exemplo, tô falando da Avianca. Eu sei que eu lembro claramente de uma operação que eu fiz, aí eu tinha a minha planilha, aí eu jogava a quantidade de pontos que eu tinha comprado. Eu sei que em uma promoção eu acumulei 2 milhões de milhas em uma pancada só. E aí o preço estava bom para vender. Rapidinho eu já vendi. Eu sei que eu já fiz um lucro muito alto em uma negociação. Então era algo que eu fazia. Eu sempre mirava nas grandes oportunidades. Eu não ficava preso em coisas pequenininhas. Ah, isso aqui vai me dar uma migalhinha. Não, eu já ia e muito. E foi tão interessante que eu comecei a negociar tantas milhas, porque eu não viajava nada na época. E eu falei: isso aqui eu posso começar a ganhar dinheiro. E eu comecei a fazer muitas movimentações bem altas. Claro,
que eu tinha um controle sobre isso, né? Mas movimentações assim de muitos valores e eu vendia e lucrava. E aquilo para mim virou uma fábrica, né? Uma fábrica de milhas que eu fazia muitas milhas, ganhava um bom lucro, vendia de forma rápida e já pegava o dinheiro de forma rápida. Então foi vislumbrante, foi uma coisa que me deu muito prazer de fazer. E foi interessante que à medida que eu fazia uma operação, parece que outras coisas começaram a aparecer. Eu começava a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Um outro exemplo, programa de fidelidade. Geralmente a gente quer assinar o mais baratinho, né? Eu vou pegar esse aqui o mais baratinho só para eu ter. Só que às vezes a pessoa não entende que não é só ter um programa de fidelidade da Azul, da Smiles, da Latam. Não é isso. Você tem que ter um programa de fidelidade que vai te dar um retorno melhor. E eu enxergava esses programas, assinava aqueles programas que me davam maiores retornos e fazia as minhas operações. Aí tem uma vez que foi interessante, que eu precisei de fazer uma viagem. Quem disse que eu tinha milhas? Não tinha milhas. Por quê? Tinha vendido tudo. Então, como eu gostava muito de fazer isso, né, comprar, vender, porque servidor público, a gente não faz isso, né? Dependendo da carreira que você tem, você não pode nem montar uma empresa, fazer negócio. Nesse caso de milhas aéreas, não tinha problema. É como se eu estivesse emitindo para mim ou emitindo para um parente meu e ele está me pagando. Então não tinha nenhum problema e não tem nenhum problema. E aí o que aconteceu? Quando eu fui viajar, eu não tinha milhas. Eu precisei de viajar e eu não tinha milhas disponível. Mas, como eu já tinha aprendido várias técnicas de gerar milhas, rapidamente eu gerei milhas de forma mais barata, né? E aí eu peguei e consegui fazer a minha viagem. E isso foi um outro detalhe que na época me deixou assim muito surpreso, porque eu achava que viajar com milhas era a melhor coisa. E aí eu descobri que nem sempre viajar com milhas era a melhor coisa. Então, tinha muitos momentos, depois quando eu comecei a viajar, que eu falei, vou vender as minhas milhas e vou pagar a passagem com o dinheiro. Porque quando eu pagava a passagem com o dinheiro, naquele pagamento, quando eu falo dinheiro, eu estou falando de cartão de crédito, né? Então, naquele momento que eu pagava em dinheiro, eu já gerava mais milhas para mim. E aí, com aquelas milhas geradas, já era melhor. Porque lá dentro do avião, dependendo do tipo de assento que eu escolhesse, já estava incluso. Despacho de mala, aquele assento para você marcar e várias opções. Porque quando eu comecei lá atrás, eu era faixa branca nos programas das companhias aéreas. Eu não tinha categoria, eu não era um cliente diamante. Hoje eu sou, né? Já diamante, porque eu aprendi várias coisas. Mas na época, não. Na época eu não tinha nada disso. Então, comprar a passagem com o dinheiro era melhor. Então, eu vendia e comprava a passagem com o dinheiro. Mas o que eu quero deixar para você era a mentalidade que eu tinha e que eu tenho. E que eu criei e que eu fui desenvolvendo. Que não era me apegar a coisas pequenininhas. Eu me apegava nas grandes oportunidades que apareciam e que sempre aparecem. A gente só precisa ficar atento nessas oportunidades. E foi isso que me fez crescer tanto. Para te falar a verdade, hoje eu teria que parar para sentar. E tem poucos anos. Eu comecei no mercado de milhas, foi o quê? 2018, 18, 19, 20. Eu devo ter, eu não sei de fato, depois eu vou até fazer outro vídeo falando certinho, mas hoje eu acredito que eu já devo ter passado mais de 40 milhões de milhas negociadas, que eu comprei, eu vendi, eu acumulei. Então assim, o segredo foi isso, de sempre mirar nas grandes oportunidades. E você, o que acha desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o seu pitaco. Eu vou ter o maior prazer de ler e te responder. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de tema, aproveita para deixar também. Deixa seu tema, a sua sugestão, deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo. Então vai nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. Aperta aí. Escutei, apertou! Do lado tem um sininho, badala nesse sininho, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E vai lá no Instagram, @MarceloRubles, acompanha o meu dia a dia, as enquetes, as minhas perguntas que eu sempre deixo lá, os vídeos pequenos. Vai ser um prazer também te receber lá no Instagram, Marcelo Rubles. Abraço e até o próximo vídeo!